Olá, sejam bem-vindos. O segundo vídeo aqui da série que eu tô falando sobre a síndrome do burnout, né? Na primeira eu falei um pouco sobre como você identificar, né, em que fase que você tá dessa síndrome. Se você ainda não viu, vai, acessa aí o meu canal, entra lá no vídeo anterior a esse que vai ter o vídeo onde te ajuda a identificar isso, né? Você ou na família ou em alguém que está próximo a você, e se essa pessoa, se você está sofrendo desse momento, em qual fase você está. É muito importante identificar isso na primeira e na segunda fase, ok? Às vezes na primeira é difícil, por quê? Porque ela não evolui para a segunda. Pode acontecer. Mas identificar na segunda fase, aí a gente mostra que o transtorno ele já está se instalando, né? Para realmente chegar na terceira fase, aí é o grande problema aí que é a dificuldade para tratar. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre o quê? Sobre como prevenir, né, que você esteja na primeira ou na segunda fase, você vá para a terceira fase, que é a pior fase que tem, a fase realmente do esgotamento. E se você estiver na segunda ou na terceira fase aí, como é que você faz para sair dela, melhorar dela, beleza? Então, se esse tema é um tema bom para você, interessante para você, já curte o vídeo aqui, por favor, ajuda o canal que a crescer, o canal pequenininho, nós estamos crescendo. Espero que vocês me ajudem, mandem isso para outros amigos, para colegas de trabalho, seu esposo, sua esposa, enfim. E também, né, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí para você receber as notificações nossas, porque vai ter vídeos toda semana aqui no canal daqui para frente. Pode ser, isso aí eu garanto, beleza? Já fala sobre psiquiatria, saúde mental, crescimento pessoal, coisas da vida, né, problemas, etc. Quem já viu os meus outros vídeos aqui, fala que eu tô aqui para te ajudar a resolver problema e dar sentido para sua vida. Então vamos lá, eu falei sobre o secador, eu falei sobre a fase, eu não vou focar muito nela nesse vídeo, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre o que? O que previne e o que trata, show de bola. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, é um secador de cabelo que está 110 volts, que está numa tomada 220. A carga de energia que chega dentro dele é uma carga de energia muito grande, maior do que ele dá conta de lidar. Então você precisa fortalecer essas peças do secador. Eu não posso tirar o meu secador da tomada 220, eu não posso largar meu emprego, eu não posso trocar de emprego no momento, não é uma opção. Eu sou empreendedor, eu não posso largar a minha empresa agora. Show de bola. Então você precisa fortalecer essa máquina. O primeiro foco é esse, tá? Porque o que acontece muito no síndrome de burnout é as pessoas irem deixando de fazer coisas que são importantes, e deixando de fazer coisas que ajudam ela a se manter estáveis, se manter bem, entendeu? E aí que o transtorno vai evoluindo, beleza? Ele já tende a evoluir com a carga de trabalho muito grande, com 220 volts chegando ali. Se você não está cuidando daqui, meu amigo, a carga, a chance da velocidade de progressão dessa síndrome é muito grande e você esgotar e ter que parar com as suas atividades. É muito comum a gente ver o afastamento, né, do trabalho pelo burnout. Então, a primeira coisa que você precisa ter energia, ok? Anota aí, ter energia, beleza? Então, você precisa se alimentar bem. Não tem... Nossa, Leonardo, você vai começar falando sobre alimentação? É claro. Por quê? Porque é uma das coisas mais fáceis de ser resolvida e uma das primeiras que são negligenciadas. A pessoa começa, muitas das vezes, a pular o almoço, a comer qualquer besteira na hora do almoço, a não lanchar, a não tomar café da manhã, porque está naquele looping de trabalho, de preocupação, de tenho que entregar, tenho que fazer, vamos lá. E ela para de ingerir o combustível para essa máquina funcionar. Como é que ela quer que funcione se o combustível não está entrando no corpo? Então, não pode ficar muito tempo sem comer, tem que fazer umas 4, 5 refeições por dia. Tem que preconizar alimentos mais naturais, tem que ter nutrientes, gente, tem que ter vitamina, o corpo tem que ter combustível de qualidade. E tem que tomar muita água, caramba. Tem que hidratar, tem que trocar o nosso líquido corporal. Porque não fazer isso vai colocando o nosso organismo cada vez mais no modo de estresse, no modo que ele vai se degradando, né? Se degradando no sentido de que vai consumindo músculo, vai consumindo gordura. Pode até parecer muito legal, vai consumir gordura e vai emagrecer. Não. Porque o corpo ficar nesse processo durante muito tempo, sem ter os nutrientes importantes ali, comendo qualquer besteira, não se hidratando, não tendo água, esse processo de estresse, ele causa o adoecimento do corpo, o cansaço, o desânimo, consequentemente a irritabilidade, a alteração do sono. Então é importante, independente da fase que você está, caramba, eu preciso comer melhor. Não negligencia isso, tá? Isso é básico e o básico precisa ser feito, porque o básico ele vai deixando de ser feito. Segunda coisa, tem que dormir bem, né, gente? Então essas duas
primeiras aqui, pô, tem que comer bem, tem que dormir bem. Ah, mas o meu sono tá ruim. Tudo bem. Então você tem que utilizar técnicas de higiene do sono, tá? Bota aí no Google, higiene do sono. Bota no próprio YouTube mesmo, higiene do sono. Pega algumas técnicas ali e começa a implementar para melhorar a qualidade do seu sono. Ou até mesmo para você conseguir melhorar o seu sono. Ah, tô dormindo mal. Você vai ver, é por vários motivos que são hábitos seus que estão desorganizados, que não estão realmente focados em dormir bem. E eles vão atrapalhar. Porque se você não dorme bem, aí o cansaço, etc., vai se instalando. Então vocês estão entendendo que grande parte do tratamento é melhorar a tua energia, comendo, descansando, né? Eu falo muitas das vezes também que às vezes dentro do próprio trabalho você tem que descansar, né? Por exemplo, eu brinco muito com meus pacientes, vai no banheiro, senta lá no vaso, 5 minutinhos, sem celular, respira um pouquinho, sabe? Tira aquele tempinho ali para dar uma relaxada, sai dali, vai, toma uma aguinha, volta devagarzinho, sem correria. Isso aí você tá dando uma desligada um pouco, tá trazendo um pouco de relaxamento. E dormir à noite é o básico, é muito importante você melhorar a qualidade do seu sono. Para de negligenciar isso, para de inventar desculpa que já está vindo na sua cabeça aí para não fazer essas duas coisas. Se você não quer deixar o secador queimar por causa desses 220 volts que está entrando dentro dele, você precisa comer bem, você precisa dormir bem, ok? Terceira coisa, fazer exercício físico. É claro que a gente vai falar de exercício físico aqui, não vou entrar tanto nesse mérito, você já ouviu muito isso por aí. Mas é o seguinte, o exercício físico, ele faz o quê? Ele ajuda o corpo a produzir substâncias que trazem bem-estar, né? Que melhora a disposição, o ânimo, a energia. Eu sei que você está cansado, sobrecarregado pelo trabalho. Só que se você não cuidar dessa máquina, o trabalho ele vai te esgotar totalmente. Então, beleza, não precisa ser exercício todos os dias da semana, acho que nem tem que ser, na verdade, tá? Você tem que focar em quê? No final de semana, sábado e domingo, e mais ali 2 dias na semana. De preferência 2 dias na semana e 2 dias no final de semana. Então você vai ter 4 dias dos 7 da semana fazendo algo que ajuda o seu corpo a produzir substâncias que regulam o estresse. Entende? Então, isso é muito importante também. Principalmente ali na fase 2, para não deixar ela progredir para a fase 3, porque na fase 2 você ainda tem energia, você ainda tem disposição, você começou a ficar cansado, você começou a ficar irritado, dormir mal, e o exercício ele vai ajudar nessa irritabilidade, ele vai ajudar na qualidade do seu sono. Talvez você vai levar um pouco a alimentação um pouco mais a sério porque você está se exercitando e vice-versa, ok? Então, ele é tratamento, bota isso na tua cabeça, tá? 4, muito importante, uma das coisas que é mais negligenciadas em quem está sofrendo com burnout, tá? Que é você precisa ter uma atividade de lazer. Não tem como. Você precisa ter momentos em que o secador sai do 220 e você consegue relaxar. Você consegue, mesmo ali gastando uma energia, etc., estar presente no momento, sabe? Não pensar excessivamente no trabalho, desconectar mesmo do trabalho, fazer coisa que você gosta, sabe? Seja um passeio, seja uma viagem, se você estiver podendo fazer, né? Seja simplesmente ter mais contato com a natureza, cientificamente. Tudo isso que eu estou falando para você, gente, é cientificamente comprovado, tá? Cientificamente comprovado que estar no meio da natureza ajuda a gente a recarregar as nossas energias. Quantas vezes a gente já não ouviu falar disso aí no dia a dia? Desde quando eu era moleque. Ah, eu gosto de ir pro mato. Eu ouvi as pessoas falando, gosto de ir pro mato para poder relaxar. E é isso mesmo, tá? Ter algum hobby, sabe? Fazer uma pintura, fazer uma dança, sei lá, algum esporte que você goste, né? Que aí entra também na questão do exercício físico, que é muito legal. Então, para a vida não ser só trabalho. Lembra se você, acredito que você tenha visto o vídeo anterior, onde eu falo ali sobre a questão do exemplo que eu dei na minha família, de uma pessoa que ela chegou nesse estado de esgotamento total, onde ela só trabalhava e deitava e dormia. Trabalhava, deitava e dormia. Ela não tinha esse momento, né? Se você não quer deixar chegar ali, então você precisa ter esses momentos para, olha, peraí, a vida é mais do que trabalhar e dormir, né? Muito mais, com certeza ele é muito mais. E aí a gente entra no quinto aqui, tá? Você já anotou todos aí? Então vamos lá, de novo, foco na alimentação, dormir bem, ok? Fazer exercício físico, qualquer que seja, lembrar que final de semana também é dia, principalmente. Ter atividades de lazer. E há um parênteses aqui na atividade de lazer, tá, gente? Que entra junto da alimentação. O álcool, ele piora tudo, beleza? Se você tá buscando o álcool como um refúgio para diminuir o seu estresse, para aumentar o seu lazer, seu prazer,
tu tá indo pelo caminho pior possível nesse momento, né? Não estou falando que você não pode sexta, sábado, tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho, né? Numa boa. Não, não é isso. Mas o problema é você começar a usar isso como um acalento, uma fuga, uma diminuição do seu sofrimento com a bebida e ficar algo mais recorrente. É muito comum, principalmente com o homem, depois do trabalho, dia de semana, tomar uma cervejinha. Aí começa com um latão, depois dá 2 latão, depois são 3 latões. Quando vê, tá fazendo isso de segunda a segunda. E final de semana está sendo uma dose maior, etc, etc. Aí vocês já entenderam o problema que isso vai se tornando, né? Já vi isso também com outras pessoas, com mulheres, né? Com vinho. Ah, todo dia uma tacinha de vinho. Aí daqui a pouco virou meia garrafa, daqui a pouco virou uma garrafa. Todo dia. Aí o problema vai indo ladeira abaixo. E até porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então o que ele faz com a nossa mente? Ele joga ela para baixo. Fica mais desanimado, fica mais cansado. Ele é tóxico, né? Ele é neurotóxico. Então, tem que evitar o álcool, gente, como esse sistema de recompensa, tá? Assim como tem que evitar o cigarro, assim como é que tem que evitar substâncias que sejam ilícitas, nocivas para o corpo, assim como você também precisa evitar o excesso de comida industrializada, comida doce, né? Por quê? Porque você vai trazendo para o seu cérebro um caminho negativo de que ele precisa buscar essas coisas para ficar bem. E não é isso que vai fazer ele ficar bem. É você realmente cuidar mais de você, estar mais atento para você. É claro que vai ter isso de vez em quando, vai ter um docinho aqui e ali para dar uma relaxada, vai ter um álcool no final de semana, beleza, tá? Mas sem excessos, beleza? Sem usar isso como uma fuga, beleza? Porque o quinto ponto, ele é muito importante, tá? O quinto ponto é o que eu não vejo as pessoas falando aí. E ele realmente dá uma força a mais para você, que está nesse momento em que o trabalho é muito penoso, é muito desgastante, é muito cansativo. Que é o seguinte, é a tua religião, é o seu contato com Deus, tá? Muito se fala na religião sobre o trabalho ser algo que dignifica a vida do homem, que santifica, né, como a gente fala na Igreja Católica, santifica a pessoa, o homem, a mulher. Por quê? Porque esse trabalho, ele dá dignidade para a vida dela. Olha, você veio para esse mundo para fazer várias coisas boas. E algumas dessas coisas boas, ou a maioria delas, provavelmente, você vai fazer através do seu trabalho. E quando a gente começa a olhar para isso dessa forma, a gente começa a entender, a dar uma visão diferente para o trabalho. A gente talvez começa a conseguir suportar melhor o sofrimento do trabalho. E pensar também naquilo, opa, esse daqui talvez não seja o melhor ambiente para mim. Por quê? Porque aqui eu não consigo ir num caminho de santificação, eu não consigo ir num caminho de desenvolvimento, de fazer o mal. Esse lugar aqui, esse ambiente, ele é um ambiente que me causa apenas mal. Ele é apenas doloroso para mim, ele é apenas penoso para mim. Daqui eu tenho tudo de ruim da minha vida. Opa! Porque quando você olha para o trabalho como a busca pelo bem, a busca de fazer o bem, a busca de servir, veja outros vídeos meus aí no canal, eu falo muito sobre essa questão do serviço. E você não encontra isso no seu trabalho, provavelmente esse não é o caminho que Deus quer para a sua vida. E você se aproximar de Deus na oração, né, nas missas, nos cultos, nos encontros, independente da sua religião, né? Você orar, você rezar, você procurar a Deus e você olhar para o trabalho como um mecanismo de você realmente cumprir o seu papel de bondade, de serviço aqui na Terra, você vai ver que às vezes o trabalho ele não está cumprindo isso, ele não está sendo isso. Então te dá mais força para quê? Para mudar o seu trabalho. Seja para você estudar mais, seja para você realmente buscar uma outra atividade, sair, até uma coisa que às vezes você inicialmente ganhe menos, né? Mas que você saiba que, opa, peraí, dali eu posso tirar grandes coisas, daqui eu não consigo. Esse olhar e ver que, olha, há um caminho maior em outro lugar aqui, né? O problema é o seguinte, gente, quando você entra na terceira fase, que é a síndrome do burnout, é difícil enxergar isso. Por quê? Porque atualmente ela está depressiva e ansiosa. Ela está enxergando tudo mal, tudo ruim. E esses são a maioria dos pacientes que eu pego aqui no consultório. Não é na fase 1, na fase 2, ninguém vem aqui
Ah, estou cansado. Não, ela vem porque está exausta, sobrecarregada, perdida, depressiva, ansiosa, crise de ansiedade, estou tendo que ir para um pronto-socorro. É assim que a pessoa chega. Então, nesse momento, enxergar todos esses 5 passos que eu falei para vocês aqui, 5 ferramentas, né? Foco na alimentação, o dormir bem, fazer exercício, ter atividades de lazer que sejam saudáveis e religião, a pessoa não consegue observar isso, ou se ela tinha isso, ela vai deixando de ter isso, porque a mente dela já não estava mais funcionando desse jeito, né? Tem um transtorno instalado aqui, né? Onde traz esse excesso de estresse, a mente dela é entre alerta, entre exaustão e a coisa, ela não enxerga mais a realidade como ela é, né? Então é difícil. Aí aqui que entra, gente, uma coisa que eu não vou botar, é um tratamento, tá? Mas aí você precisa realmente buscar ajuda para isso, você não vai depender de você, vai depender de você buscar ajuda, né? Mas não vai depender de você, porque você não pode fazer sozinho, porque todas essas 5 primeiras coisas que eu falei aqui, principalmente a religião, você consegue buscar sozinho, né? Se alimentar bem, descansar melhor, ter lazer, comer melhor, ter religião, buscar religião, a Deus, etc. Isso aí você consegue fazer sozinho. Só que tem um ponto aqui que muitos pacientes, que é o que chega no consultório para mim, que vai precisar de medicação. Aí você tem que buscar ajuda profissional. Aí você tem que ir no psiquiatra, você tem que ir no psicólogo, tá? Ah, eu tenho preconceito com psiquiatra. Beleza. Se você é esse tipo de pessoa, que eu acho triste mesmo, que não reconhece que essa é a pessoa que pode te ajudar, beleza. Procura um neurologista, procura um clínico geral, tá? Vai no teu cardiologista, vai no endocrinologista, enfim, começa a procurar uma ajuda profissional, beleza? Para você poder começar a ter recursos e para começar a ter uma pessoa que te avalie, peça exames de sangue, vê, olha, você está com deficiência nisso, porque às vezes você está negligenciando a alimentação, o sono, vai trazer alterações ali em colesterol, nas suas vitaminas, até nas funções da tireoide, você vai ter ganho de peso, enfim, várias coisas que você também pode buscar os profissionais para tratar, que às vezes no exame de sangue vai ser evidenciado também. Mas, doutor, qual é a área importante para buscar? Psiquiatria, porque a gente tem recurso medicamentoso, a gente prescreve medicações específicas para tratar esse tipo de transtorno, tá? E psicólogo em associação, ok? Quando chega no estágio 3, gente, é psiquiatria mesmo, tá? Neurologia ajuda também, se a pessoa souber o que ela está fazendo dentro dessa área, beleza? Então isso que foi a medicação aqui, eu abri um parêntese, ok? Mas muitas das vezes está no estágio 3 aí, vai precisar. Ainda mais, né, as crises de ansiedade, os sintomas depressivos, a insônia, tudo isso aí, muitas das vezes não tem como fugir da medicação. E por último, né, acho que foi o 6º aqui, como a medicação foi parênteses, como o último aqui é o que realmente vai ajudar muito, que é você sair do trabalho. É muito difícil ouvir isso, eu vejo isso com os meus pacientes, porque ele não quer sair daquele trabalho, ele não pode sair daquele trabalho, ele não pode às vezes abandonar a empresa dele, às vezes não pode abandonar tudo aquilo que ele já construiu ali e tal. Mas para a maioria das pessoas a única coisa que vai tratar elas, além dessas coisas que eu te passei, às vezes a pessoa está medicada, está fazendo exercício, está se alimentando bem, mas ela só melhora quando ela sai desse trabalho dela. E isso vai acontecer na maioria dos casos. Não acho às vezes que vai ser uma exceção. Ah, não, eu vou conseguir lidar com o meu trabalho bem aqui e tal. Vou orar muito a Deus, vou orar a São José, né, o santo que ajuda no trabalho, enfim, mas só que o seu trabalho não vai mudar. Ah, não, mas pode ser que mude. Pode ser que mude, mas você não pode contar com isso. Então, para muita gente, vai precisar sair do trabalho. Não tem muito o que fazer, não. Não, eu vou afastar aqui, vou tirar um mêsinho de férias. Show! Você vai descansar, você vai se cuidar, e aí quando você voltar, você vai voltar melhor, mas a tendência de resolver isso, ela é bem pequena. Então, todos esses 5 passos aí, né, e a medicação, ele vai ajudar você a ter forças, ter condições, muitas das vezes, de aceitar esse processo de que você vai ter que trocar de trabalho, você vai ter que sair de onde você está, mesmo que seja para ter um certo retrocesso financeiro, profissional, enfim, mas é a sua saúde, é para você não deixar o secador de cabelo queimar, tá? Porque eu já vi casos de secador de cabelo que queimou, uma pessoa que entrou em síndrome de burnout grave, que mesmo depois de afastada anos do trabalho,
não conseguiu retornar nunca mais a fazer nenhuma atividade de trabalho. Ela teve que ser aposentada por invalidez, porque ela não aceitou e não buscou ajuda antes, porque ela não fez o que precisava fazer antes, ou ela fez, mas continuou com a tomada no 220. Meu amigo, depois que o secador queima totalmente, praticamente você joga ele fora. Você vai ter que trocar peças muito importantes dele ali, e que enquanto está no 220 isso é impossível de ser feito. Então entra o afastamento médico, pode chegar até uma aposentadoria por invalidez, então é importante ter isso em mente. Gostou desse vídeo? Curte aqui esse vídeo, comenta aqui a sua experiência que você teve com você ou com alguém da sua família. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que é importante. E lembre-se de, aos pouquinhos, ir melhorando e fazendo essas coisas para que você não queime o seu secador. Beleza? A gente se fala no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima.